Meus amados irmãos, graça e paz, em nome de Jesus, amém? Eu tenho bastante tempo para pregar, por isso vou falar devagar. Não gosto de pregar falando rápido demais, mas temos tempo suficiente para compartilhar a mensagem dessa noite. Vamos abrir a palavra de Deus, meus irmãos, no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 20. Evangelho de João 20, 24 ao 29. Acharam, irmãos? 20, no Evangelho de João, 24 ao 29. Eu vou ler. Diz assim a palavra de Deus: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na do meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, a nossa jornada cristã aqui nesse mundo, ela é totalmente dependente da fé. Porque nós vivemos, nós caminhamos numa direção, nós temos um alvo, nós almejamos novos céus e nova terra, nós almejamos bênçãos espirituais que só se consegue ver pela fé, pelo olhar da fé. Nós dependemos a nossa trajetória cristã aqui nesse mundo, essa caminhada que nós estamos seguindo, nos levando para uma direção, ela depende de fé. Se não tiver fé, se não tiver olhar de fé, não tem como visualizar coisas eternas e espirituais que
Deus tem preparado para nós tem que ser pela fé. O mundo, irmãos, a lógica do mundo é ver para crer. Mas a igreja do Senhor é desafiada a crer para ver. É a lógica, há uma diferença. O mundo precisa ver para crer. Mas a igreja do Senhor precisa crer para ver. O autor de Hebreus, no capítulo 10, verso 38, ele fala uma coisa importante. Ele diz que o justo viverá pela fé, e se retroceder, dele não se compraz a minha alma. O justo viverá pela fé. Fica muito evidente, irmãos, na palavra de Deus, que a vida da igreja, o seu mover, o seu agir, é dependente da fé. Tem que ter fé. Mas como sempre, irmãos, existe um obstáculo que nós precisamos superar para que a gente possa receber as bênçãos de Deus e desfrutar de uma experiência mais profunda com o Senhor Jesus. Nós precisamos superar, irmãos, um obstáculo que tenta de forma cotidiana fazer com que a nossa fé seja minguada, fazer com que a nossa fé seja enfraquecida. Existe algo que tenta, que luta para que a nossa fé não cresça, não fortaleça, pelo contrário, mingue, falhe. Sabe o que é, irmãos? São as nossas dúvidas. As dúvidas. As dúvidas, irmãos. Hoje eu quero olhar esse texto aqui com os irmãos e aprender um pouco da história de Tomé. Um homem assim como nós, tá? Um homem assim como nós, cheio de fé, um homem que fazia a obra de Deus, juntamente com seus companheiros, mas que por um momento sua fé foi roubada pela dúvida e incredulidade. Tomé, irmãos, ele tinha fé, ele era um servo de Deus, mas em um momento tão importante na sua vida, ele teve a sua fé roubada pela dúvida e pela incredulidade. Portanto, eu quero aqui nessa noite destacar alguns pontos para a gente observar aqui nessa noite, irmãos, e aprender aqui algumas lições importantes sobre a incredulidade de Tomé. E o objetivo dessa mensagem nessa noite, meus irmãos, é despertar-nos para uma confiança maior na palavra de Deus, para que a dúvida não tome o nosso coração e diminua a nossa vida. Nós precisamos a cada dia fortalecer a nossa confiança na palavra de Deus, nas promessas de Deus, para que a dúvida não venha sufocar a nossa fé, para que a dúvida não seja maior que a nossa fé. Então eu destaquei aqui 3 pontos para nós refletir um pouquinho essa noite e tirar aqui algumas lições importantes para a nossa vida. Em primeiro lugar, irmãos, o verso de número 24 do texto que nós lemos diz assim: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Tomé não estava com eles quando veio Jesus. Meus irmãos, essa ocasião da aparição de Jesus, que Tomé não está presente, ela foi a primeira aparição de Jesus para todos os discípulos juntos.
A primeira vez que Jesus aparece para os discípulos todos juntos. Entretanto, segundo as narrativas bíblicas, nós podemos observar, irmãos, que Jesus já havia aparecido em pelo menos 4 ocasiões antes dessa aparição aqui com os discípulos. Ele já tinha aparecido em pelo menos 4 ocasiões. A primeira aparição de Jesus foi para Maria Madalena, talvez até de propósito, né, para que a notícia se espalhasse mais rápido. Apareceu para uma mulher. A Maria Madalena, ele aparece a primeira vez. Depois ele aparece também para os discípulos a caminho de Emaús. Ele aparece também para Pedro. Enfim, houve 4 aparições de Jesus antes dessa aparição aqui, em que Tomé não estava presente. Depois ele aparece para os discípulos juntos aqui, e Tomé não está. Então, meus irmãos, fica muito claro aqui que a notícia da ressurreição de Jesus já tinha se espalhado. Não era mais algo surpresa, a notícia já espalhava. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. Jesus veio aqui, passou ali. A pergunta é, irmãos, onde está Tomé? Onde está Tomé em um momento de tamanha alegria por parte dos seus companheiros, por parte dos discípulos? Jesus ressuscitou, os discípulos todos alegres ali, felizes, e Tomé não está ali presente com os demais discípulos. Irmãos, Tomé ainda continuava preso pela dúvida que o afastaram da comunhão dos outros discípulos. Era um momento de medo que os discípulos estavam vivendo ali, ficam trancados com medo dos judeus. Tomé continuava preso nas suas dúvidas. É como se ele imaginasse no seu coração: olha, essa notícia aí de Jesus ressuscitar, esse negócio está mal contado. Esse negócio não está bem contado, não. Continua escondido, preso na sua dúvida. Os discípulos todos alegres ali, e Tomé ausente. Tomé não acreditava, continuava duvidoso em relação à ressurreição de Jesus. Então ele permanece escondido, afastado dos seus irmãos em Cristo. Meus irmãos, aqui nós precisamos aprender uma lição muito importante. Eu quero fazer a primeira aplicação aqui para a nossa vida. Nós precisamos aprender algo importante aqui, meus irmãos. Sabe o que é? Manter comunhão. Manter comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja, é de fundamental importância para que o inimigo não venha semear em nosso coração a dúvida e a incredulidade. Manter comunhão com a igreja, com o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, nós somos membros desse corpo. E é importante que nós mantenhamos essa comunhão em todo o tempo. O grande erro de Tomé aqui, meus irmãos, o grande erro de Tomé aqui foi se afastar dos seus irmãos na hora do medo, na hora da preocupação. Ele se ausentou dos outros discípulos. Jesus chega, Tomé não está ali. Os outros discípulos todos felizes, alegres ali na presença de Jesus, e Tomé não está ali, ausente da comunhão. Nós precisamos, meus irmãos, nós precisamos manter a nossa comunhão de igreja, independente do momento que nós estejamos vivendo. A comunhão da igreja é de fundamental importância. Nós temos, irmãos, um grupo de pessoas ao nosso redor. Nós temos amigos, nós temos família, irmãos em Cristo, pessoas com quem confiamos e caminhamos juntos há longo tempo, pessoas que dividimos a mesma fé, o mesmo objetivo.
É uma das coisas, meus irmãos, que eu penso que a gente precisa melhorar mais. É a questão da comunhão da igreja, esse relacionamento, essa relação, essa intimidade mais próxima, seja nos momentos bons, seja nos momentos difíceis. É tão bom quando a gente está ali atrás feliz, todo mundo compartilhando algo, uma alimentação, uma bacana. É tão bom, velho. Bom também é estar nas horas difíceis. Na hora da dificuldade, a igreja está junta, unida, unindo forças para superar as lutas. Portanto, meus irmãos, a comunhão da igreja é de fundamental importância para que o inimigo não venha semear dúvida no nosso coração. Às vezes você está abatido, às vezes você está com medo, angustiado, aflito, preocupado com alguma coisa. Se tem alguém do seu lado, ele pode te dar uma palavra de encorajamento. Ele pode te levantar, te ajudar. Mas se você se isolar, irmãos, como é que fica a situação? Como é que fica a situação? É por isso que Eclesiastes 4:12, Eclesiastes capítulo 4, verso 12, vai dizer assim, ó, olha que texto interessante isso aqui. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga no seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, quem o levantará? Se alguém quiser prevalecer contra um dos dois, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. É melhor estar juntos. É melhor estar juntos. Portanto, meus irmãos, essa é a primeira lição que fica aqui para nós. Quando a dificuldade vier, não nos afastemos de nossos irmãos. Não nos afastemos. Pelo contrário, vamos unir forças. Somos um corpo. Somos a igreja, o corpo de Cristo. Esse corpo precisa andar junto. Os membros precisam estar juntos, um ajudando o outro. Amém? Portanto, lembre disso. Comunhão da igreja é importante para que a dúvida não tome conta do nosso coração. Segundo ponto aqui, irmãos, eu quero destacar aqui esse texto para nós meditar nessa noite. Está aí no verso 26 e 27. O verso 26 diz assim, ó, passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os discípulos e Tomé com eles. Agora Tomé está. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, Pai seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Meus irmãos, Tomé, ele havia manifestado o mais alto ponto da sua incredulidade, o mais alto nível da sua incredulidade, da sua dúvida. Os discípulos chegam para ele e dizem, olha, nós vimos Jesus. E ele diz, eu só acredito se eu tocar nele. Se eu não tocar nele, de forma nenhuma, olha essa palavra que usou, de forma nenhuma, eu não acreditarei. Ele foi no nível máximo da sua dúvida, da sua incredulidade. Eu só acredito se eu ver, eu só acredito se eu tocar nele. E agora, passados 8 dias, Jesus volta novamente. Jesus volta novamente, cheio de misericórdia, para resgatar o coração de Tomé do fundo da sua incredulidade. Ele se dirige a Tomé, o texto é claro, ele se dirige a Tomé. Ele se dirige a Tomé e diz, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe do meu lado. Não sejas incrédulo,
seja incrédulo, mas crente. Jesus chega, irmão, ele se dirige, já toca aqui em mim, toca a tua mão aqui do meu lado. Tu diz, Tomé, que só acredita se tocar, aqui estou, toca em mim. Toca em mim. Meus irmãos, de que outra forma nós podemos descrever isso aqui? A não ser o profundo ato de graça e misericórdia de Jesus. O que nós podemos, irmãos, observar aqui é o profundo ato de misericórdia de Jesus na vida de Tomé. Um ato de pura misericórdia. Jesus se coloca aqui à disposição para uma experiência mais concreta, mais física ali, para transformar o seu servo Tomé. Jesus volta, irmãos, o texto diz, mas podemos imaginar que ele volta de propósito para transformar a vida de Tomé, para transformar o coração, para tirar aquela dúvida, aquela incredulidade e resgatar a sua fé. Ele volta e ele chega para Tomé e diz: Tomé, aqui estou, toque em mim. Mas que é um ato de pura misericórdia de Deus. O que nós precisamos aprender aqui, nós precisamos aprender algo importante aqui também. Sabe o que é, irmãos? Assim como Tomé, da mesma forma que Tomé precisou da intervenção graciosa de Jesus para ter a sua fé resgatada, restaurada, nós também somos dependentes da misericórdia de Jesus. Nós dependemos da graça misericordiosa de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós agimos da mesma forma que Tomé. Ah, meu irmão, o que você está falando? Muitas vezes nós somos do jeito que Tomé. Tem alguém aqui que se arrisca a levantar a voz: eu nunca duvidei da minha fé, eu nunca duvidei das coisas de Deus, eu nunca senti dúvida no meu coração. Todos nós, por algum momento na vida, nós já duvidamos. Nós temos que ser sinceros em relação a isso. Nós temos que ser sinceros em relação a isso. Em algum momento nosso coração está cheio de dúvida em relação ao Senhor e às suas promessas. Por mais que a gente tente forçar uma confiança, por mais que a gente tente transparecer uma confiança, mas lá no fundo, muitas vezes, no nosso subconsciente, há uma voz da dúvida que insiste em dizer: será que vai dar certo mesmo? Será que vai acontecer mesmo? Temos dúvidas, irmãos. Nós duvidamos, nós não podemos de forma alguma, irmãos, olhar aqui para a história de Tomé e descer o cacete de Tomé. Como é que pode um cara desse andava com Jesus, estava com Jesus o tempo todo e duvidar de Jesus? Não podemos fazer isso. Nós temos que ser sinceros e compreender que também agimos da mesma forma muitas vezes. Duvidamos de Deus. Duvidamos, meus irmãos. A vontade de Jesus é que a sua igreja, que seu povo viva em paz e tranquilidade de espírito. Mas muitas vezes, irmãos, é a ansiedade, é o medo, é a angústia, é a aflição que toma conta do nosso coração, que fala mais alto dentro de nós, porque nós duvidamos. Porque nós duvidamos. Deus quer que nós confiemos totalmente na sua graça, nas suas promessas, mas nós duvidamos e por isso ficamos ansiosos o tempo todo. Meu Deus, o que vai ser amanhã? O que é que vai acontecer comigo amanhã? O que é que vai acontecer? E aí é um monte de preocupação que gera ansiedade, inquietação.
E a vontade de Jesus é que sua igreja vive em paz, sem preocupação, sem anseio. É a vontade de Jesus, irmãos. Mas por causa da dúvida que muitas vezes toma de conta do nosso coração, nós ficamos inquietos, ansiosos. Mas, queridos irmãos, aqui nós encontramos uma palavra de esperança para todos nós. É que mesmo diante da nossa fraqueza de fé, muitas vezes somos fracos na fé, mesmo diante dessa fraqueza, Jesus é paciente e misericordioso conosco. Ele é paciente e misericordioso e sempre está disposto a nos levar para um encontro mais íntimo, pessoal com Ele, para que possamos crer verdadeiramente. Jesus nunca abandona. A gente cai, a gente vacila, a gente erra feio, mas Jesus não abandona. Para o mundo, muitas vezes, o mundo olha e diz: aquilo não presta mais para nada, não dá mais certo. Mas Jesus não abandona. Jesus, pelo contrário, Ele está disposto a fazer transformação, a resgatar aquilo que se foi perdido. Amém, igreja? Portanto, nós precisamos, meus irmãos, nós precisamos contar com a misericórdia de Jesus. Ele é misericordioso, cheio de graça. Cheio de graça. Às vezes nós erramos feio. Lembra de Pedro, irmãos? Que erro mais feio de Pedro. Chegou a negar Jesus. Eu nem conheço esse homem, não sei nem quem é. Jesus abandonou, não abandonou, pelo contrário, buscou uma reconciliação, como transformar a vida de Pedro. Portanto, meus irmãos, que essa palavra seja de consolo para nós, e que nós possamos buscar a misericórdia de Deus. Sentiu dúvida no seu coração, clame pela misericórdia de Jesus. Está meio duvidoso em relação às coisas de Deus, à vida cristã, clame pela misericórdia de Jesus. Senhor, fortalece a minha fé. Tira, Senhor, essa dúvida do meu coração, preenche com a verdadeira fé. Amém? Amém, irmãos. Tem mais uma outra coisa aqui, irmãos, para nós observar essa noite. Um outro ponto que eu quero destacar aqui essa noite, vamos ler aí, ó. O verso 27 em diante. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-la no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu, Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste e creste? Bem-aventurados que não viram e creram. O que nós vemos aqui, irmãos? O que nós podemos observar aqui é uma advertência de Cristo a Tomé, uma correção. Ele diz: não sejas incrédulo, mas crente. Jesus, irmãos, ele sempre vem com uma palavra de correção. Lembra lá quando os discípulos estavam no barco, prontos, achando que ia acabar tudo, morrer sem fé, cheio de tudo? Jesus chega ali, acalma toda a tempestade, resolve todo o problema e diz: homens de pequena fé, por que vocês duvidaram? Calma. Ele sempre vem com uma palavra, irmãos, de correção, de advertência. Aqui ele chega para Tomé e diz: não seja incrédulo, mas crente. Quando Jesus aparece, ele logo se dirige a Tomé e adverte Tomé
é que Tomé, irmãos, aceita a correção do mestre, ele reconhece o seu erro e faz uma declaração impressionante acerca da divindade de Cristo. Ele diz no verso 28, Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus ainda diz, porque me viste e creste, bem-aventurados que não viram, mas creram. Irmãos, aqui nós precisamos aprender uma outra coisa importante. Reconhecer os nossos erros e aceitar a correção do Senhor é fundamental para o nosso crescimento espiritual. Errar, todos nós erramos. Não tem ninguém perfeito, diz eu não cometo erro. Todos nós falhamos feio na caminhada. Mas precisamos, irmãos, de humildade para reconhecer o erro e aceitar a correção do Senhor. Precisamos de humildade para reconhecer o erro e aceitar a correção de Deus. Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem pessoas na igreja que, se a mensagem que está sendo pregada tocar na ferida, vai embora da igreja desligado. Infelizmente, porque não tem humildade para reconhecer o erro e aceitar a correção que vem da palavra de Deus. Conheço pessoas, tem pessoas. O pregador hoje só falou da minha vida. Aceite. Tenha humildade para reconhecer o erro e corrija pela palavra de Deus. Quem prega a palavra de Deus, meus irmãos, é nada mais do que instrumento que Deus usa, mas a palavra continua sendo de Deus. O poder continua sendo de Deus. E a gente tem que ter essa humildade. A palavra de Deus vai dizer assim, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Tomé, ele foi humilde. Ele aceita a correção de Jesus. E ele faz uma declaração impressionante. Senhor Deus, Senhor meu e Deus meu. Tem pessoas, irmãos, que não conseguem ter essa sensibilidade, essa humildade de aceitar a correção que vem da palavra de Deus. Tomé errou feio, mas foi humilde para reconhecer, e pela misericórdia de Deus teve a sua fé restaurada, passando a executar novamente o seu papel de um verdadeiro servo do Senhor. Ele teve a sua fé restaurada. A gente não encontra mais muitos relatos daqui para frente, a gente não encontra mais muitos relatos assim da vida de Tomé, mas lá no começo do livro de Atos, você vai encontrar ele lá juntamente, novamente com os discípulos, fazendo a obra de Deus, executando a obra do Senhor. Ou seja, ele foi um homem que teve a sua fé restaurada por Cristo. Nós erramos também. Nós, às vezes, falhamos na fé. É tão bom dizer que tem fé. Eu tenho fé, mas quando eu tenho fé. Mas às vezes, na hora de executar, a gente decepciona Cristo. A gente é uma decepção diante de Deus. Dizer aqui para todo mundo, eu tenho fé, eu confio em Deus. Rapaz, deu o que vem. Pedro disse: Deus, se tiver correr, eu vou correr contigo na hora que eu deu o ombro. Então falar é fácil, irmãos. Mas para Deus não é que eles falam. Tem que executar. Não é só teoria, irmãos, é prática. Então falhar, irmãos, nós falhamos. Nossa fé é pequena. Qualquer coisinha está. Mas nós precisamos pedir, clamar
pela misericórdia de Jesus, para que Ele fortaleça-nos a cada dia a nossa fé. Amém? Eu vou concluir essa mensagem e eu vou só repetir aqui, irmãos. Eu falei 3 coisas aqui essa noite, 3 pontos. Primeiro, sobre a importância de manter a comunhão da igreja para que não sejamos tomados pela dúvida, pela incredulidade. Nunca esqueçamos isso. Manter comunhão da igreja. Vamos zelar por isso. Eu não sei se os irmãos gostam, mas eu gosto. Sim. Vamos manter essa comunhão, seja nas horas boas, seja nas horas ruins. Lembra dos irmãos de Atos? A igreja lá era assim. Uma outra coisa, irmãos, que nós falamos aqui também, é que assim como Tomé, em algum momento nós também duvidamos, mas Cristo é cheio de graça e misericórdia para restaurar nossa fé. E por último, eu falei também, para que não sejamos humildes, que sejamos humildes, para reconhecer nosso erro e aceitar a correção que vem do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe e nos ajude a cada dia a compreender os princípios que são encontrados na palavra de Deus. A palavra de Deus é cheia de princípios para nós. Foi escrita há milhares de anos, mas continua. A Bíblia não tem prazo de validade. Continua sendo a palavra de Deus poderosa para salvar, para transformar a vida daqueles que por ela são levados. Que Deus nos abençoe e nos ajude com a sua palavra, com a sua graça, com a sua misericórdia. Em nome de Jesus.